Vivemos em um tempo em que a tentação não se apresenta mais de forma óbvia ou distante. Ela está nas escolhas diárias, nas decisões silenciosas, nas concessões pequenas que parecem inofensivas, mas que moldam profundamente quem nos tornamos. A tentação não começa com o erro em si, mas com o pensamento que sussurra: só dessa vez, ninguém vai saber, você merece. Todos nós, sem exceção, já enfrentamos esse conflito interior. A pergunta não é se seremos tentados, mas como reagiremos quando isso acontecer. É exatamente aqui que este vídeo se torna essencial para a sua vida espiritual. Hoje não estamos falando de teoria nem de um conceito distante, mas de uma verdade prática, poderosa e atual. É possível vencer a tentação. Não por força própria, não por disciplina humana apenas, mas por um princípio espiritual que atravessa gerações e continua funcionando hoje. Muitos acreditam que cair é inevitável, que resistir é impossível, que o erro sempre terá a última palavra. Outros vivem presos à culpa, achando que Deus se afasta quando somos provados. Mas a verdade bíblica revela algo muito diferente. O momento da tentação pode se transformar no momento da maior vitória espiritual da sua vida. Este vídeo não é apenas informativo, ele é um chamado à consciência, à maturidade e à fé. Aqui você vai compreender por que as tentações surgem justamente quando estamos buscando fazer a vontade de Deus, por que elas atacam áreas específicas da nossa vida e, principalmente, como enfrentá-las sem negociar seus valores, sua fé e sua identidade. Não importa se a luta é visível ou escondida, antiga ou recente, intensa ou silenciosa, existe um caminho seguro para permanecer firme. Ao longo deste conteúdo, você será confrontado, encorajado e fortalecido a enxergar a tentação não como um sinal de fraqueza, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Se você já se sentiu pressionado, cansado, confuso ou à beira de desistir, este vídeo é para você. Se você deseja viver uma fé mais sólida, menos impulsiva e mais alinhada com a vontade de Deus, permaneça até o final. O que você vai ouvir aqui tem o poder de mudar a forma como você encara suas batalhas internas e de reposicionar sua postura espiritual diante dos desafios da vida. Prepare seu coração, abra sua mente e permita que essa mensagem fale diretamente com você. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite para aprender a vencer. Quando falamos sobre tentação, muitos imaginam algo distante, ligado apenas a grandes quedas morais ou a erros escancarados. No entanto, a tentação, na maioria das vezes, se manifesta de forma sutil, silenciosa e estratégica. Ela se aproxima disfarçada de necessidade, de oportunidade, de alívio imediato ou até de algo aparentemente justo. É por isso que compreender esse tema à luz das Escrituras não é apenas importante, é urgente. A tentação faz parte da experiência humana, mas a maneira como lidamos com ela define o rumo da nossa vida espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos homens e mulheres que enfrentaram momentos decisivos em que uma escolha foi suficiente para mudar completamente o curso de sua história. E entre todos esses relatos, há um que se destaca de forma única, profunda e transformadora. O momento em que Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrenta a tentação no deserto. Esse episódio não acontece por acaso, nem está registrado apenas como um detalhe da vida de Cristo. Ele carrega princípios eternos que continuam extremamente relevantes para nós hoje. O deserto, nesse contexto, não deve ser visto apenas como um lugar geográfico, mas como um cenário espiritual. É no deserto que as distrações são removidas, que o conforto desaparece e que aquilo que realmente habita dentro de nós vem à tona. Muitos gostariam de servir a Deus sem passar por desertos, sem enfrentar provas, sem lidar com confrontos internos. Mas a verdade é que os desertos precedem grandes propósitos. Antes de Jesus iniciar seu ministério público, realizar milagres, ensinar multidões e transformar vidas, ele passa pelo deserto. Isso nos ensina que preparação espiritual vem antes de manifestação de poder.
Outro ponto fundamental é entender que Jesus não entra no deserto fraco espiritualmente. Pelo contrário, o texto bíblico deixa claro que ele estava cheio do Espírito Santo. Isso quebra um mito perigoso de que a tentação só aparece quando estamos afastados de Deus. Muitas vezes, ela surge justamente quando estamos alinhados com a vontade divina, quando tomamos decisões corretas e quando avançamos espiritualmente. A tentação, então, não é um sinal de derrota, mas um campo de prova da nossa fidelidade, da nossa identidade e da nossa confiança em Deus. Nesta introdução, é importante deixar algo muito claro. Jesus enfrentou tentações reais. Ele não estava encenando um confronto simbólico. Ele sentiu fome, cansaço, solidão e pressão. Isso torna esse relato ainda mais poderoso, porque nos mostra que ele venceu não por estar distante da realidade humana, mas por enfrentá-la de forma plena e consciente. E é exatamente por isso que esse texto fala tão diretamente conosco. Ele revela que vencer a tentação não depende de ausência de desejo, mas de clareza de propósito. Ao longo deste vídeo, você não será conduzido apenas a entender o que aconteceu naquele deserto, mas a perceber como esse mesmo padrão se repete na sua vida. As perguntas que surgem são inevitáveis. Por que sou tentado justamente nessa área? Por que parece tão difícil resistir? Por que certas lutas retornam repetidamente? A resposta para essas perguntas não está em fórmulas rápidas, mas em princípios espirituais sólidos. Este conteúdo foi preparado para levar você a uma reflexão profunda, mas também prática. Não se trata de condenação, e sim de alinhamento. Não se trata de medo, mas de discernimento. A tentação não precisa ser o lugar da sua queda. Ela pode se tornar o ambiente onde sua fé amadurece, sua obediência se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Ao compreender o que Lucas capítulo 4 nos ensina, você começará a enxergar suas batalhas internas sob uma nova perspectiva. Em vez de culpa constante, haverá consciência. Em vez de desespero, haverá estratégia espiritual. Em vez de fragilidade, haverá firmeza. Esta introdução não é apenas um ponto de partida para o tema do vídeo, ela é um convite para uma mudança de postura. Ao continuar assistindo, você será chamado a abandonar a ideia de que vencer a tentação é impossível e abraçar a verdade bíblica de que em Cristo a vitória é real, acessível e contínua. Prepare-se para uma jornada de entendimento, confronto e crescimento espiritual, porque aquilo que você vai aprender aqui pode redefinir a forma como você enfrenta suas lutas a partir de hoje. A primeira tentação enfrentada por Jesus no deserto é, à primeira vista, a mais simples e a mais compreensível, mas exatamente por isso é também uma das mais perigosas. O texto bíblico nos diz que, após 40 dias de jejum, Jesus teve fome, e então o diabo se aproxima e diz: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Essa proposta não soa absurda, não parece moralmente errada e nem envolve algo claramente pecaminoso. Pelo contrário, ela toca diretamente em uma necessidade legítima do corpo humano: a fome. É justamente aí que reside a sutileza dessa tentação. O inimigo não começa oferecendo algo escandaloso, mas algo aparentemente razoável. Ele se aproveita de uma necessidade real para sugerir uma solução que, embora possível, não está alinhada com a vontade do Pai naquele momento. Essa tentação revela um princípio espiritual profundo. Nem toda necessidade urgente deve ser suprida imediatamente, especialmente quando isso implica agir fora da dependência de Deus. Jesus tinha poder para transformar pedras em pão, isso não estava em questão. O ponto central era a fonte da provisão e o tempo da ação. O diabo tenta induzir Jesus a usar seu poder de forma independente, a resolver uma necessidade legítima sem consultar ou obedecer à direção do Pai. Em outras palavras, a tentação não era apenas comer, mas assumir o controle. Essa mesma dinâmica se repete continuamente na vida humana. Quantas vezes somos tentados a resolver nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo, confiando apenas na nossa capacidade, ainda que isso signifique comprometer princípios espirituais? A resposta de Jesus é direta, firme e fundamentada na palavra: nem só de pão viverá o homem.
Ao citar as Escrituras, Jesus revela que a vida humana não se sustenta apenas por meios materiais, mas pela dependência da palavra de Deus. Ele não nega a importância do pão, mas estabelece uma hierarquia clara. O espiritual governa o físico e não o contrário. Essa resposta demonstra que Jesus escolhe confiar na provisão divina, mesmo em meio à fome, em vez de satisfazer imediatamente um desejo legítimo por um meio inadequado. É importante observar que o inimigo inicia sua proposta com a frase "se és o Filho de Deus". Essa expressão não é casual. Ela tenta semear dúvidas sobre a identidade de Jesus e, ao mesmo tempo, desafiá-lo a provar quem ele é por meio de uma ação. O diabo sugere que Jesus use o poder como evidência de filiação, quando, na verdade, a filiação já havia sido confirmada pela voz do Pai no batismo. Aqui aprendemos que a tentação frequentemente nos pressiona a provar nosso valor, nossa identidade ou nossa competência por meio de atitudes precipitadas. Jesus, porém, não sente a necessidade de provar nada. Ele sabe quem é e, por isso, não age por impulso. Essa tentação também nos ensina sobre o perigo de espiritualizar decisões carnais. Transformar pedras em pão poderia até parecer um milagre justificável, mas naquele contexto seria um ato de desobediência disfarçado de necessidade. Muitas escolhas erradas se apresentam como soluções rápidas para problemas reais, mas carecem de alinhamento com a vontade de Deus. A vitória de Jesus nos mostra que resistir à tentação envolve discernir não apenas o que é possível, mas o que é permitido por Deus naquele momento. Além disso, a resposta de Jesus revela a importância de conhecer profundamente as Escrituras. Ele não argumenta com o diabo, não negocia, não racionaliza. Ele responde com a palavra, aplicada corretamente ao contexto. Isso nos ensina que o conhecimento bíblico não é apenas informativo, mas uma ferramenta de sobrevivência espiritual. Quando a pressão surge, quando a necessidade aperta, quando a tentação se apresenta de forma convincente, é a palavra que nos ancora e nos orienta. A primeira tentação, portanto, não trata apenas de fome, mas de confiança. Ela pergunta de forma implícita: você confia que Deus cuidará de você mesmo quando tudo parece faltar? Jesus responde com sua postura, sua escolha e sua fidelidade. Ele prefere passar pela fome momentânea a comprometer sua dependência do Pai. Essa decisão estabelece um padrão espiritual poderoso para todos nós. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, atalhos e soluções rápidas, a vitória de Jesus nos ensina a esperar, a confiar e a permanecer firmes, mesmo quando a necessidade é real e a tentação parece justificável. É assim que a primeira tentação é vencida, não pela negação da necessidade, mas pela submissão absoluta à vontade de Deus. A segunda tentação apresentada a Jesus no deserto aprofunda ainda mais o confronto espiritual e revela uma estratégia diferente, porém igualmente perigosa. O texto bíblico descreve que o diabo mostra a Jesus num relance todos os reinos do mundo e a glória deles, oferecendo tudo isso em troca de um único ato de adoração. Essa tentação não apela para uma necessidade física imediata como a fome, mas para algo mais sutil e poderoso, o desejo por influência, reconhecimento, autoridade e domínio. O inimigo não oferece algo que Jesus não pudesse ter, pois o próprio Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O problema não está no que é oferecido, mas no caminho proposto para alcançá-lo. Trata-se da promessa de poder sem sofrimento, de glória sem obediência, de reino sem cruz. Essa tentação revela um dos maiores enganos espirituais, a ideia de que fins legítimos podem justificar meios errados. Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus, e o diabo tenta antecipar esse reino por um atalho que exige apenas um gesto de submissão. É uma proposta sedutora porque elimina o processo, evita a dor e promete resultados imediatos. No entanto, ela exige algo inegociável: a troca de lealdade. A adoração, que pertence exclusivamente a Deus, é colocada como moeda de troca. A resposta de Jesus é clara, direta e definitiva: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Com isso, ele estabelece um limite absoluto. Não há negociação quando se trata de fidelidade e adoração.
Essa resposta nos ensina que a essência do pecado não está apenas em atos visíveis, mas na substituição do lugar central de Deus por qualquer outra coisa, inclusive poder, sucesso ou influência. A segunda tentação expõe uma realidade muito presente na vida humana: a busca por relevância, controle e reconhecimento. Muitos não caem por causa da necessidade, mas por causa da ambição. O desejo de ser visto, ouvido, respeitado e seguido pode levar pessoas a comprometer princípios espirituais profundos. Essa tentação se manifesta quando somos convidados a abrir mão da verdade para manter posição, a silenciar a consciência para preservar status ou a negociar valores para alcançar objetivos. O diabo não exige que Jesus negue publicamente a Deus, apenas que se prostre uma vez, em segredo. Isso revela que a tentação nem sempre pede uma renúncia escancarada, mas uma concessão discreta, aparentemente pequena, mas espiritualmente devastadora. O contexto dessa tentação também revela que o inimigo se apresenta como alguém que detém autoridade sobre os reinos do mundo, dizendo que pode dá-los a quem quiser. Embora essa afirmação seja uma distorção da verdade, ela contém um elemento de realidade. O sistema do mundo, em grande parte, opera por princípios que não refletem o reino de Deus. Por isso, a proposta do diabo soa tão familiar e atraente. Ela reflete uma lógica onde poder, controle e glória são conquistados por meio de alianças erradas e submissões indevidas. Jesus, no entanto, rejeita essa lógica completamente. Ele não aceita governar um reino que exige idolatria, nem exercer autoridade que não venha do Pai. Essa postura nos ensina que nem toda oportunidade aberta é uma oportunidade enviada por Deus. Algumas portas se abrem justamente para testar nossa fidelidade. A vitória de Jesus nessa tentação demonstra que o reino de Deus não se estabelece por meios carnais, mas por obediência, humildade e submissão à vontade divina. Outro aspecto fundamental dessa tentação é que ela tenta redefinir o conceito de sucesso. Para o inimigo, sucesso é possuir reinos e glória visível. Para Jesus, sucesso é permanecer fiel ao Pai, mesmo que isso implique rejeição, sofrimento e cruz. Essa inversão de valores é central para a vida cristã. Seguir a Cristo não é um caminho de exaltação imediata, mas de fidelidade constante. A resposta de Jesus deixa claro que a adoração não é apenas um ato litúrgico, mas uma postura de vida. Servir somente a Deus significa que nenhuma ambição, nenhum projeto pessoal e nenhuma conquista pode ocupar o lugar que pertence a Ele. A segunda tentação, portanto, nos confronta com uma pergunta essencial: o que estamos dispostos a negociar para alcançar aquilo que desejamos? Jesus responde com sua escolha firme e inegociável. Ele prefere o caminho da cruz ao atalho da glória, a obediência silenciosa ao aplauso imediato, a fidelidade ao Pai a qualquer forma de poder que exija comprometimento espiritual. Essa vitória não apenas derrota a proposta do inimigo, mas estabelece um princípio eterno. Toda a autoridade legítima procede de Deus e só pode ser exercida em submissão a Ele. A terceira tentação enfrentada por Jesus no deserto é talvez a mais sofisticada e espiritualmente perigosa de todas, porque ela envolve diretamente o uso da própria Escritura para justificar uma atitude equivocada. O diabo leva Jesus a Jerusalém, coloca-o no pináculo do templo e o desafia dizendo: "Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem." Diferente das tentações anteriores, aqui o inimigo não apela para a necessidade física, nem para a ambição por poder, mas para o desejo de reconhecimento espiritual, de validação pública e de manifestação espetacular. Essa tentação revela o perigo de transformar a fé em exibição e a confiança em Deus em um teste. O cenário escolhido é altamente simbólico. O templo era o centro da vida religiosa de Israel, o lugar onde a presença de Deus era reconhecida e reverenciada. Colocar Jesus no ponto mais alto do templo não é apenas uma escolha geográfica, mas teológica.
O inimigo sugere que Jesus prove sua identidade diante de todos, usando um ato impressionante, algo que certamente atrairia a atenção, admiração e aclamação. É a tentação de confundir fé com espetáculo, de substituir obediência silenciosa por demonstrações públicas de poder. O mais alarmante é que o diabo cita as Escrituras, retirando um texto dos Salmos e aplicando-o fora do seu contexto original. Isso nos ensina que nem todo o uso da Bíblia é fiel à vontade de Deus. A palavra pode ser manipulada quando não é interpretada com discernimento e submissão. O inimigo não nega a proteção divina, mas tenta distorcê-la, sugerindo que Jesus force Deus a agir em resposta a uma atitude imprudente. A essência dessa tentação está na tentativa de inverter a relação entre confiança e presunção. Confiar em Deus é descansar em sua fidelidade. Tentar a Deus é exigir que Ele prove algo por meio de sinais e intervenções extraordinárias. Jesus responde com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus. Com essa resposta, ele estabelece um limite claro entre fé genuína e arrogância espiritual. A terceira tentação também expõe o desejo humano de validação. Muitos querem servir a Deus, mas também desejam ser vistos, reconhecidos e admirados. Existe uma inclinação natural para buscar confirmação externa, especialmente em ambientes religiosos. O inimigo explora essa fraqueza ao sugerir que Jesus se lance do templo, transformando a fé em um evento público, algo que impressionaria multidões. Jesus, porém, rejeita essa lógica. Ele não precisa provar sua filiação por meio de um espetáculo, porque sua identidade já está firmada no relacionamento com o Pai. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade não depende de aplausos, sinais visíveis ou manifestações extraordinárias, mas de obediência constante e humilde. Outro aspecto crucial dessa tentação é a tentativa de controlar Deus. Ao sugerir que Jesus se jogue confiando na intervenção angelical, o inimigo propõe uma fé condicionada. Se Deus realmente está contigo, Ele vai agir agora. Esse tipo de pensamento ainda é comum hoje, quando pessoas colocam Deus à prova, exigindo respostas imediatas como condição para continuar crendo. Jesus rejeita essa postura completamente. Ele não transforma Deus em um instrumento para validar decisões imprudentes. Ao contrário, ele se submete à vontade do Pai, mesmo quando isso significa caminhar pela fé sem sinais espetaculares. A terceira tentação nos alerta sobre o perigo da religiosidade vazia, que busca aparência em vez de profundidade, impacto visual em vez de transformação interior. Ela nos confronta com a pergunta: estamos buscando agradar a Deus ou impressionar pessoas? Jesus escolhe o caminho da discrição, da fidelidade e da submissão. Ele não força Deus a agir, não exige proteção como prova de amor e não transforma sua missão em um show religioso. Ao vencer essa tentação, Jesus nos ensina que a verdadeira fé não precisa ser provada por saltos arriscados, mas vivida em passos firmes e obedientes. A vitória de Jesus nessa última tentação encerra o confronto no deserto, deixando uma lição profunda e atemporal. Deus não é testado, Ele é confiado. Quem vive pela fé não precisa de espetáculos para confirmar aquilo que já sabe no coração. Essa tentação, embora silenciosa e sofisticada, é derrotada pela mesma arma das anteriores, a palavra de Deus aplicada com discernimento, humildade e submissão. Ao observar atentamente o confronto de Jesus com a tentação no deserto, torna-se evidente que sua vitória não foi fruto de improviso, nem resultado de uma força sobrenatural desconectada da realidade humana. Jesus venceu porque estava espiritualmente alinhado, profundamente consciente de sua identidade e totalmente submisso à vontade do Pai.
A maneira como ele enfrenta cada tentação revela princípios espirituais sólidos que não apenas explicam sua vitória, mas também estabelecem um modelo para todos aqueles que desejam viver uma fé firme e consistente. O primeiro elemento essencial na vitória de Jesus é o uso correto e consciente da palavra de Deus. Em todas as tentações, sem exceção, Jesus responde citando as Escrituras. Ele não debate, não argumenta emocionalmente e não tenta vencer pela lógica humana. A palavra é sua resposta imediata, sua base de autoridade e sua linha de defesa. Isso demonstra que Jesus não apenas conhecia as Escrituras, mas as tinha internalizado de tal forma que elas orientavam suas decisões mesmo sob pressão extrema. A palavra em sua boca não é um recurso de emergência, mas um princípio de vida. Outro aspecto fundamental da vitória de Jesus é sua identidade firmemente estabelecida. Em nenhum momento ele se deixa abalar pela tentativa do inimigo de questionar quem ele é. A frase, "se és o Filho de Deus", não encontra eco em insegurança ou necessidade de afirmação. Jesus não precisa provar sua filiação por meio de ações espetaculares ou demonstrações de poder. Ele já havia ouvido a voz do Pai no batismo, e essa declaração era suficiente. Essa segurança interior impede que ele haja por impulso ou orgulho. A tentação perde força quando a identidade está clara. Pessoas que não sabem quem são em Deus tornam-se mais vulneráveis a negociações espirituais perigosas. Jesus vence porque sabe exatamente quem é e para que veio. A terceira chave da vitória de Jesus é sua dependência total do Pai. Em nenhuma das tentações ele age de forma independente, mesmo tendo poder para isso. Ele escolhe confiar no tempo, na provisão e na direção de Deus. Essa postura revela uma submissão profunda, não baseada em obrigação, mas em relacionamento. Jesus não busca atalhos, não antecipa processos e não tenta controlar os resultados. Ele confia que o caminho da obediência, ainda que mais difícil, é o único que conduz ao cumprimento pleno da vontade divina. Além disso, Jesus vence mantendo clareza de propósito. Ele sabe que sua missão não é satisfazer necessidades momentâneas, conquistar reinos terrenos por meios errados ou impressionar multidões com espetáculos religiosos. Sua missão é cumprir a vontade do Pai, estabelecer o reino de Deus e restaurar a relação entre Deus e a humanidade. Essa clareza impede que ele se distraia com propostas sedutoras que desviariam seu foco. Muitas derrotas espirituais acontecem quando perdemos de vista o propósito maior e passamos a tomar decisões baseadas apenas em benefícios imediatos. Jesus permanece firme porque seu olhar está fixo no plano eterno, não nas vantagens temporárias. Outro ponto crucial é que Jesus enfrenta a tentação no poder do Espírito Santo. O texto bíblico deixa claro que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e permaneceu cheio do Espírito durante todo o processo. Isso nos ensina que a vitória espiritual não é alcançada por esforço humano isolado, mas por uma vida guiada e sustentada pelo Espírito de Deus. A presença do Espírito não elimina a tentação, mas capacita para resistir a ela. Jesus vence porque está espiritualmente fortalecido. Sua comunhão com o Pai, sua vida de oração e sua submissão à direção divina criam um ambiente interior onde a tentação não encontra espaço para dominar. A forma como Jesus encerra esse confronto também é reveladora. O texto afirma que o diabo se afasta, reconhecendo a derrota naquele momento. Isso mostra que a resistência firme, baseada na verdade, tem poder para interromper a ação do inimigo. Jesus não precisou expulsar o diabo com gestos dramáticos ou palavras elaboradas. Sua fidelidade foi suficiente. Essa vitória no deserto antecede e fundamenta todas as demais vitórias de Jesus ao longo de seu ministério. Antes de vencer publicamente, ele vence no secreto. Antes de enfrentar a cruz, ele enfrenta a tentação. Assim, ao observar como Jesus venceu, aprendemos que a verdadeira vitória espiritual nasce da combinação entre conhecimento da palavra, identidade bem definida, dependência do Pai, clareza de propósito e vida cheia do Espírito. Esses princípios não pertencem apenas à história de Cristo, mas estão disponíveis para todos aqueles que desejam viver uma fé madura, resistente e alinhada com a vontade de Deus. Quando observamos como Jesus venceu a tentação no deserto, é natural surgir a pergunta mais prática e necessária:
como essa vitória se aplica à nossa vida hoje? A Escritura não registra esse episódio apenas para admiração, mas para instrução. O que Jesus viveu ali estabelece princípios espirituais acessíveis a todos aqueles que desejam enfrentar a tentação com maturidade, discernimento e firmeza. Vencer a tentação não significa nunca ser tentado, mas aprender a responder corretamente quando a pressão surge. O primeiro passo para vencer é compreender que a tentação não define quem você é. Muitas pessoas se sentem culpadas apenas por serem tentadas, como se isso fosse sinal de fraqueza espiritual ou afastamento de Deus. No entanto, o próprio Jesus foi tentado, e isso não diminuiu sua santidade. O erro não está na tentação, mas na decisão de ceder a ela. Quando você entende isso, deixa de viver sob condenação e passa a enfrentar a luta com consciência e responsabilidade espiritual. Um dos princípios mais importantes para vencer a tentação é desenvolver uma relação constante com a palavra de Deus. Jesus respondeu ao inimigo com as Escrituras, porque elas já faziam parte de sua vida. Da mesma forma, ninguém consegue usar a palavra de forma eficaz se só a procura em momentos de crise. A palavra precisa ser alimento diário, orientação contínua e fundamento das decisões. Quanto mais a verdade de Deus habita em você, menos espaço a mentira encontra. A tentação perde força quando confrontada com a verdade bíblica internalizada. Outro aspecto essencial é a clareza de identidade. Saber quem você é em Deus muda completamente a forma como você reage às tentações. Pessoas inseguras tentam provar seu valor, sua capacidade e sua importância por meio de escolhas precipitadas. Quando você compreende que é amado, aceito e chamado por Deus, não precisa negociar seus princípios para se sentir validado. A tentação muitas vezes tenta arrancar de você aquilo que Deus já declarou. Por isso, lembrar-se constantemente da sua identidade em Cristo é uma arma poderosa contra o engano. Vencer a tentação também exige dependência do Espírito Santo. Não se trata apenas de força de vontade ou disciplina pessoal, embora essas coisas tenham seu valor. A vitória espiritual nasce de uma vida guiada pelo Espírito, sensível à sua direção e fortalecida pela comunhão com Deus. O Espírito Santo não apenas alerta sobre o perigo, mas concede força para resistir. Uma vida de oração consistente cria sensibilidade espiritual, permitindo que você perceba a tentação antes que ela se transforme em queda. Além disso, é fundamental aprender a discernir o tempo de Deus. Muitas tentações surgem como atalhos para resolver problemas reais. A proposta é sempre sedutora: resolver rápido, aliviar a dor, evitar o processo. No entanto, assim como Jesus, você precisa aprender a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Esperar não é perder tempo, é permanecer obediente enquanto Deus trabalha. Cada vez que você escolhe esperar em Deus, fortalece sua fé e enfraquece o poder da tentação. Outro ponto decisivo é estabelecer limites claros. Jesus não negociou, não testou possibilidades, não brincou com a tentação. Ele respondeu de forma direta e firme. Muitas derrotas acontecem porque as pessoas flertam com aquilo que sabem ser perigoso. Vencer a tentação exige decisões práticas, afastar-se de ambientes, pessoas ou situações que alimentam o erro. Espiritualidade não é apenas intenção, é também postura. Além disso, é importante compreender que a tentação muitas vezes retorna. O texto bíblico afirma que o inimigo se afastou até momento oportuno. Isso nos ensina que a vigilância precisa ser contínua. Vencer hoje não garante imunidade amanhã. Por isso, perseverança é fundamental. Uma vida espiritual saudável não se constrói em eventos isolados, mas em constância. Cada vitória fortalece a próxima. Cada escolha certa constrói maturidade. Por fim, vencer a tentação envolve confiar na graça de Deus. Mesmo quando falhamos, há perdão, restauração e recomeço. A graça não é uma permissão para errar, mas uma força para levantar e continuar. Jesus venceu para abrir um caminho de vitória para nós. Ao seguir seus passos, você não caminha sozinho.
A mesma palavra, o mesmo Espírito e o mesmo Deus que sustentaram Jesus estão disponíveis para sustentar você. A tentação não precisa ser o lugar da sua queda. Ela pode se tornar o cenário onde sua fé amadurece, sua identidade se fortalece e sua comunhão com Deus se aprofunda. Ao chegarmos ao final desta mensagem, é essencial compreender que o relato da tentação no deserto não é apenas um episódio distante da vida de Jesus, mas um espelho espiritual que reflete as batalhas que todos nós enfrentamos em diferentes fases da vida. O deserto pode mudar de forma, de intensidade e de duração, mas ele continua sendo o lugar onde nossas motivações são reveladas, nossa fé é testada e nossa dependência de Deus é confrontada. Jesus não venceu para provar que era superior à humanidade, mas para mostrar que a vitória é possível quando a vida está totalmente alinhada com a vontade do Pai. Essa verdade muda completamente a forma como encaramos nossas próprias lutas. A tentação deixa de ser vista como sentença de derrota e passa a ser entendida como um campo de decisão, onde escolhemos diariamente em quem confiar e a quem obedecer. O texto bíblico nos lembra que o inimigo se afastou apenas até momento oportuno, o que significa que a vigilância não é opcional, mas necessária. A caminhada cristã não é marcada por ausência de lutas, e sim por crescimento em discernimento, maturidade e firmeza espiritual. Cada vez que você resiste, você se fortalece. Cada vez que escolhe obedecer, sua fé se aprofunda. Cada vez que confia em Deus, mesmo sem entender completamente o processo, você amadurece espiritualmente. É importante reconhecer que ninguém vence sozinho. Jesus estava cheio do Espírito Santo, sustentado pela palavra e completamente submisso ao Pai. Esse mesmo suporte espiritual está disponível hoje. Deus não nos chama para uma batalha para a qual não nos capacita. Ele oferece direção, força, sabedoria e graça suficientes para cada enfrentamento. O problema não está na intensidade da tentação, mas na fonte da nossa confiança. Quando confiamos apenas em nós mesmos, a queda se torna uma possibilidade constante. Quando confiamos em Deus, a tentação perde seu poder de domínio. Essa conclusão também nos chama à responsabilidade pessoal. A vitória de Jesus não elimina nossa necessidade de escolha. Ela nos dá acesso, não imposição. Todos os dias somos colocados diante de decisões que revelam aquilo que realmente governa nosso coração. Pequenas concessões constroem grandes derrotas, assim como pequenas obediências constroem vitórias duradouras. O deserto ensina, purifica e prepara. Muitos querem o destino sem o processo, a promessa sem a perseverança, a vitória sem a obediência. Jesus nos mostra que o caminho do reino passa pela fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando parece injusto. Ao olhar para a vida de Jesus, aprendemos que a verdadeira força espiritual não está em manifestações visíveis, mas em decisões silenciosas. Não está em aplausos públicos, mas em fidelidade privada. Não está em atalhos, mas em perseverança. Essa mensagem não termina aqui. Ela continua na sua vida, nas suas escolhas, nas suas respostas diante das pressões diárias. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tentação específica, algo que ninguém mais vê, mas que pesa no seu coração. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Jesus no deserto está presente na sua luta. Ele não se afastou, não se distraiu e não desistiu de você. A vitória não acontece de uma vez por todas, mas é construída diariamente, passo a passo, decisão após decisão. Que esta conclusão não seja apenas um encerramento de palavras, mas um ponto de virada na sua postura espiritual. Que você saia daqui consciente de que vencer é possível, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. O deserto não define o seu fim. Ele pode ser o lugar onde sua fé é refinada e seu propósito é confirmado. Escolha confiar, escolha obedecer e escolha permanecer firme.
Em Cristo, a vitória não é uma promessa distante, ela é uma realidade acessível para aqueles que decidem caminhar com Deus.